a minha pitada ali de, enfim, de ironia e formas de bom humor que eu tenho, e, enfim, para poder comunicar. Mas olha só, para poder finalizar essa fala, se não fosse a internet, hein, Lacombe? Se não fosse a internet, ninguém saberia disso, porque a Globo não contaria, pode ter certeza. Muito menos o jornal impresso, e a gente não saberia que isso está acontecendo no país, ou seja, rombo de 2,6 bilhões no Correios, rombo nas estatais, dinheiro da Lei Rouanet, mais 16 bilhões. Você tem um rombo agora que, pelo que me parece, ser talvez o maior rombo da história do nosso país. Você tem a Janja gastando aí, segundo o Janjômetro, mais de 130 milhões de reais. O Lula indo para o Japão, levando mais de 200 ou 100 pessoas, aí, se não me engano, com custo de 4,5 milhões. A nossa Suprema Corte, né, revogando atos do próprio Congresso. Você tem deputados sendo presos, né, como o Daniel Silveira, por crime de fala. Você tem um presidente que pode ir para a cadeia porque ele deu um golpe fictício, EAD, lá nos Estados Unidos. Você tem jornalistas exilados fora do nosso país. Cara, é uma coisa assim que só é possível as pessoas saberem por causa da internet. Então, vamos tomar muito cuidado, porque eu acredito que o próximo passo não vai ser mais pensar em quem vai rebater o Nicolas, mas vai ser como a gente vai derrubar essas contas. Essa é a minha preocupação. A Ana tem uma pergunta, mas rapidinho, há uma certa ironia nisso, né? Porque acho que as primeiras denúncias foram feitas pelo portal Metrópolis, né? Que pertence ao Luiz Estevão, que foi preso por corrupção. Tem umas coisas assim. E Nicolas, eu acho que tem outra questão que você falou, as pessoas não sabiam, muitas não. A Ana estava falando sobre isso, né? Essas são pessoas que não têm intimidade com tecnologia, eu não tenho. Muitas, ou talvez tenham contato com isso, as pessoas não sabiam nem que estavam sendo roubadas. Né? E antes de passar para a Ana, o Cleiton Costa que pergunta: alguém já fez um levantamento de quantas queixas tem registradas nos PROCONs? Tem índice oficial? O levantamento tem que ser feito, e a CPI pode funcionar para isso. Né? Eles falavam em 60 mil queixas oficiais. Quer dizer, por enquanto, né? 60 mil já é um número significativo, mas é por enquanto. E 35 mil do consignado. É isso aí. Isso. Ana. Bom, boa noite, Nicolas. Olha, tanta coisa, né, que a gente tem que tomar conta no Brasil. Bom, primeiro, quero pegar esse gancho do final da sua fala. Eu também acho que daqui a pouco o PL 2630 vem de banho tomado, roupinha nova, cheirosinho, querendo meter a censura em todo mundo nas redes sociais, porque hoje o maior inimigo dessa gente, de fato, são as redes sociais. Mas, Nicolas, eu queria aproveitar que todos nós estamos falando dessa não familiaridade com a tecnologia de muitas pessoas, e como você disse, né, para algumas pessoas, talvez daqui a 3, 4 anos, elas não estão mais com a gente, né? Infelizmente. Eu li aqui alguns relatos no chat, você disse que são centenas e centenas no seu inbox. Vou ler mais um aqui do chat do José Roberto. Ana, a minha sogra faleceu em dezembro de 2024 e ela não tinha aplicativo. Minha esposa, que ia receber a aposentadoria dela com a senha, também não tem como saber se ela foi roubada ou não. Então, a minha pergunta, Nicolas, como deputado federal, há alguma ação, alguma coisa que podemos fazer para orientar essas pessoas que não seja desculpa o meu francês, a idiotice do Messias de falar vão para o aplicativo e resolvam lá. Porque muita gente vai para o aplicativo, muita gente fala vá até uma agência. Muitas pessoas falaram, eu fui até a agência, chega lá, a agência manda eu voltar para o aplicativo. Alguma ação concreta que o Congresso, que a Câmara possa demandar para a União? Vocês têm que fazer isso aqui para pelo menos resolver o problema de imediato para aquelas pessoas que não têm familiaridade com o aplicativo. Ana, obrigado pela pergunta. O Messias, que é mais conhecido como Bessias, né? Eu peço para que você só faça uma breve pesquisa aí, porque ele recentemente agora quis me descredibilizar, falando que um deputado lacrador fez um vídeo cheio de fake news, etc. Eu falei, você fica na sua, que senão eu vou fazer um vídeo só seu.
E aí eu acho que ele não vai falar mais não. Mas se falar de novo, tá, eu deixo aqui assim comprometido que eu vou fazer um vídeo específico sobre quem é Messias ou Bessias, né? Enfim, quem é o pior, né? O nosso Messias ou o Messias de lá, né? Vamos ver. O que acontece? A gente protocolou um projeto de primeiro momento para poder suspender todo tipo qualquer, né, de desconto indevido, sem justificativa, ou seja, é algo já a curto, médio prazo, né, para que isso não aconteça mais. Eu entrei na justiça juntamente com o vereador Guilherme Kilter para poder incluir incluir a CONTAG, né, que estava ali como a maior entidade que cometeu descontos irregulares, mais de 123 milhões somente em 2023. Ou seja, a gente está falando de um número assim, gigantesco de pessoas lesadas, e a CONTAG não tinha sido colocado pela CGU ou AGU nessa fiscalização. Então a gente entrou na justiça, o juiz deu 48 horas e ele deferiu essa liminar para que seja incluído também essa entidade. A gente está lutando também para que seja colocada a entidade que foi do irmão do Lula, né? Porque também não foi colocado coincidentemente, né? O que eu acredito que possa ser feito, Ana, e eu acho que é um bom gancho. E é bom quando a gente conversa assim, que vai surgindo algumas ideias, né? Toda hora que a gente fica lá em Brasília quebrando a cabeça e, enfim, pessoas que sejam de fora, né, do Congresso nos trazem alguma ideia. De fato, eu não tinha raciocinado de fazer algo no sentido de impulsionar o governo a trazer transparências com relação, por exemplo, à quantidade de reclamações, à quantidade de pessoas lesadas. Muito embora, é muito difícil eu dar na mão do algoz para que ele faça algo sobre transparência. Né? É tipo eu falar assim, assassino, quantas pessoas você matou? Segundo eu matei só 2. Então é difícil eu entregar isso na mão, poxa, de AGU e CGU para que façam esse trabalho. Até mesmo porque eu deixei bem claro que a AGU poderia ter solucionado isso lá em 2023, com diversos processos judiciais que estavam lá de casos já sabidos de descontos indevidos, e o ministro que foi indicado pelo Lula sentou nisso. Então, eu acho complicado fazer algo para colocar na mão deles uma certa transparência. Eu acho que a gente tem que fazer. Eu tive, digamos assim, uma rápida conversa de ouvido com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Falei com ele sobre as 2 pautas mais importantes que nós temos agora no nosso país, que é a anistia, e quero fazer um breve paralelo aqui só na nossa conversa, de dizer, né, que nesse Dia das Mães, né, se você teve a oportunidade de passar o dia com a sua mãe, muitas pessoas não passaram por conta de uma injustiça, né, gigantesca. Mas outros criminosos, se talvez a mãe deles estivessem viva, né, estavam passando com as suas mães, né? Vários corruptos condenados a Lava Jato, pessoas que de fato saquearam cofres públicos, estão soltos aí nos Dias das Mães. Então, a anistia é uma pauta, inclusive foi feita a marcha, né, ali em Brasília, que foi um sucesso, algo gigantesco. É impressionante a força do Bolsonaro, numa quarta-feira à tarde, colocar mais pessoas do que a Erika Hilton lá, que não deu ninguém, culpou a Lady Gaga, né? E a segunda pauta mais importante, que eu falei no pé de ouvido ali também do Hugo Mota, é a questão da CPI do INSS, seja ali na Câmara, seja a CPMI ali no Congresso, né, juntando Câmara e Senado. Muita gente talvez possa achar que, não, CPI não dá em nada. Eu posso dizer algo para vocês? A CPI, por exemplo, da Covid, ela deu, digamos assim, um insumo para a perseguição ao Bolsonaro e todos os outros que estavam envolvidos. A CPMI do dia 8, que ela foi assaltada, né, pela esquerda, ela também deu base para a esquerda também começar algumas narrativas. Mas a CPMI do dia 8, durante 6 meses, todas, repito, todas as narrativas de golpe de Estado, de não sei o que, nós destruímos todas elas. Mostraram que não acredita que Bolsonaro deu um golpe de Estado. Eu atrelo isso ao trabalho que nós fizemos na CPMI do dia 8 e também a outros trabalhos, claro, né, paralelos que foram feitos por outros parlamentares e por outras pessoas que também não são parlamentares, né, vocês mesmos, pessoas que são influenciadores, comunicadores, jornalistas,
Mas a CPMI tem um poder muito forte, porque ela é uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem poder de delegado. Esses dias mesmo, numa CPI das bets, uma senadora deu voz de prisão à pessoa que estava lá no momento. Não estou falando se foi certo ou errado, só estou dizendo da capacidade do poder que há essa comissão. Então, nós estamos trabalhando para isso. Eu sei que não é fácil, e mais uma vez retomo da importância de ano que vem a gente ter uma Câmara e um Senado diferente, para que a gente consiga colocar lá pessoas de pulso para poder fazer o que precisa ser feito, e não o que os amigos querem que seja feito. Deputado, antes de falar um pouquinho mais sobre a CPI do INSS, deixa eu só ler 2 superchats aqui do Matheus Rodrigues de Oliveira. Ele diz o seguinte: trabalho com direitos previdenciários. Minha mãe, Maria, começou a ser roubada em março de 2024. O senhor Jorge, que eu imagino que seja um cliente dele, começou a ser roubado em julho de 2024. Aí em outro superchat, a senhora Mônica começou a ser roubada em março de 2024. A senhora Maura também está sendo saqueada e ainda não conseguiu visualizar a data por problemas de dados cadastrais. Então, a CPI poderia ajudar nisso tudo, com certeza poderia. Procede a informação de que a oposição está dividida quanto ao processo de impeachment do Lula, aí falando do impeachment, que só por conta desse escândalo do INSS, se não me engano, são 3 pedidos feitos já. Ela come sim. Dividida, eu diria que não, mas há uma porcentagem que compreende que não é momento de impeachment. O que eu já deixei claro, enfim, até mesmo em alguma das nossas reuniões, é de que quando nós fomos para o Fora Dilma, eu não estava pedindo entra Temer. Nós sabemos que era uma consequência, mas nós sabemos que o impeachment também, além de tudo, ele é um ato político. Nenhum partido deseja ter aí 2 impeachments na sua história. E era o que poderia acontecer agora com o governo Lula. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista no começo desse ano, né, dizendo que, olha, não tem que deixar sangrar, sabe? São pessoas que estão sendo lesadas, né, pelos crimes, enfim, e pelas mazelas que o governo Lula está fazendo. Então, se cometer um crime, tem que ser impeachmentado, né? Frase de Jair Bolsonaro. Então, eu concordo com essa posição, até mesmo porque, poxa, o processo de impeachment da Dilma todo, se eu não me engano, durou 6 meses. Nicolas, mas quem poderia assumir era o Alckmin. Problemas. Até mesmo porque daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ele não vai, sabe? Nossa, vou mudar o Brasil e ele vai ser um candidato mais difícil para o Jair Bolsonaro. Peraí, o Alckmin não é o picolé de chuchu? Por que a gente está com medo desse cara? Eu acredito que o certo ele precisa ser feito. Você tirar esse cara com o apoio popular das pessoas e outra. Ninguém tem o domínio sobre a vontade popular. Ninguém pode se colocar lá como nós só vamos na rua por causa disso. Nós só vamos sair na rua por causa daquilo. Não. As manifestações da Dilma foram espontâneas. Depois, obviamente, surgiram grupos para poder, enfim, organizar o carro de som, para poder pagar panfleto, para poder divulgar quando era o dia, mas não tinha nenhum monopólio da pauta das pessoas irem para as ruas. E isso é algo muito importante, a gente tem que deixar claro. Desde o começo do ano, e depois veio a questão do Pix, depois veio, enfim, outras desgastes do governo Lula, eu deixei bem claro que eu gostaria muito de ter ido para a rua esse ano pelo um Fora Lula. Eu acho que é uma pauta abrangente, eu acho que as pessoas estão abrindo seus olhos, eu acho que mostra uma força internacional muito forte por uma pauta que, poxa, como assim esse tanto de gente não está querendo mais o Lula? Sim, é uma realidade. As pessoas foram enganadas, elas foram literalmente seduzidas por um encantador de serpentes, que é o Lula, e as pessoas votaram com o estômago. Ok, são vítimas do próprio erro, do próprio egoísmo, sim, mas a coisa está escalonando num ponto em que eu não acho que se a gente tomar uma decisão diferente ano que vem, a gente vai ter mais Brasil em 2027. Deixar isso bem claro. Simone Tebet falou mesmo que o governo que assumir em 2027 não vai conseguir assumir com as contas públicas que está aí, né? Ou seja, já está sendo uma mãe de Ná aí do fracasso que está sendo o governo Lula. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias deixa muito claro, né, que a tendência é que quem assumir em 2027 vai ter dificuldade de pagar, inclusive, os gastos com saúde e educação. Então, a situação é...
Então, deixa eu só contar algo para as pessoas aqui, porque é tanta coisa que acontece, e isso é uma das táticas também, tá, pessoal da esquerda. É tanta coisa ao mesmo tempo que você não sabe onde você começa a atacar ou defender, né? Então isso é uma tática, você vem de todos os lados. É tipo a seleção da Holanda, né? Todo mundo atacava junto, todo mundo atacava e defendia junto, então assim, você não sabe por onde começar. É camisa vermelha da seleção, é rombo no Correios, é Correios que está em déficit financiando o show do Gilberto Gil. Cara, é ministra da cultura saindo do seu cargo para poder cantar em Salvador com dinheiro público. Meu amigo, o Brasil realmente não é para amadores e a gente não morre de tédio aqui. Essa semana passada e retrasada, semanas passadas, a gente votou por Dia Nacional do Axé em regime de urgência. Nada contra o Axé, tá? Nada contra aí, pô, Léo Santana e tal, tudo mais, por mais que ele, né, pede para fazer o L, mas é o Léo, é L de Léo. Mas a gente votou para aumentar deputados federais, então vai de 513 para acho que 531, né, algo assim. Aumento aí de custo de uma estimativa de 52 milhões de reais. A gente votou também aumento de funções nos gabinetes de ministros da Suprema Corte. Então, você vai ter também aí, em questões de 2 anos, um custo a mais de 7 milhões de reais. Ou seja, não há uma caramba de uma proposta naquele Congresso que é para reduzir, só para aumentar. Então, assim, a urgência do nosso país hoje está sendo, de fato, preparar o caminho, digamos assim, financeiramente, para os trabalhos que a esquerda quer fazer. E isso o Olavo já falava. A esquerda aqui no Brasil não é uma esquerda ideológica, é uma esquerda que tem um propósito geopolítico. Eles engordam o dinheiro de quem é poderoso para poder conseguir ter gasolina, para poder queimar e fazer o que eles querem fazer. Então, assim, não fica achando que, pô, os caras querem se enriquecer de corrupção, foi achado lá mala de dinheiro para poder ficar, perdoe minha palavra aqui, para poder ficar indo em prostíbulo, não, pô. Para poder ficar pagando menina de motel, não. É para poder fazer a roda girar. É para poder pagar gente em época de eleição, para poder comprar voto. É para poder corromper gente em instituições, para poder dar sentenças favoráveis. É para poder corromper todo o erário público e todas as instituições hoje que não são mais confiáveis com grana. Então, assim, não seja inocente a ponto de achar que a gente está. Eu votei contrário, né? Claro, todas essas pautas. Mas não seja inocente que isso acontece por um mero. Os caras querem se enriquecer para poder comprar uma gravata da Zenha, para comprar uma blusa, uma roupa da Hermès. Não, filho, isso aí é a Janja que faz. Mas o resto tá preocupado com o poder mesmo, infelizmente. Antes de passar para o Silvio, fazer uma pergunta, se ele quiser, para o deputado, olha só, olha quanta coisa tem que ser investigada. Laís Vasques, também por superchat, obrigado, Laís. Quando reclamei do desconto na minha aposentadoria, o sindicato me ligou e ofereceu... Falar, esse dinheiro extra aí seria dado para ela como? É dinheiro vindo de onde? É roubo. Silvio. Deputado, boa noite. A minha pergunta é muito objetiva, em uma linha. Eu só antes, quando eu ouvi agora há pouco você dizer eu vou fazer um vídeo sobre o Messias, siga em frente. E se você me permite uma sugestão, vá além do Messias, que não entregou o papel, eu acho que a gente está em março de 2016. Avança um ano, vai até março de 2017, é sempre na metade do mês, 15, 16, 17, por conta do que eu tenho das datas da operação da Polícia Federal. Procura um diálogo de um senhor chamado Rodrigo Rocha Loures, que foi deputado também, mas serviu ao governo Michel Temer, inclusive flagrado com uma mala com dinheiro saindo de uma pizzaria chamada... Acho que não devo falar o nome da pizzaria, enfim, mas é na região de Genópolis, em São Paulo. Rodrigo Rocha Loures e Joesley Batista falando sobre a MP do Refis. Porque depois que o Messias sai da função com a Dilma, ele volta, e aí tem uma menção a ele que é o Jorge Rodrigo, Jorge Rodrigo Messias, PGFN, que se refere à Fazenda Nacional, ao procurador da Fazenda Nacional. Você vai achar tudo isso daí nos registros da Lava Jato. E aí o pessoal fala assim, no diálogo, Rocha Loures
bandido que era, falando assim, olha, agora complicou, o Messias terminou a quarentena, e não vou me alongar aqui, você vai achar esse diálogo. Deputado, olha só, Hugo Mota, qual é o papel dele neste momento em relação à CPI do INSS? Essa é a minha pergunta. Olha, o papel de um presidente da Câmara, que eu imagino, como eu disse, é um papel de fazer o que deve ser feito. Mas, infelizmente, a gente sabe que esses tipos de posições, geralmente quem ganha são pessoas que ou têm rabo preso, ou pessoas que de fato são pressionadas também, enfim, por externalidades. Não estou dizendo que ele está correto, o pai dele está correto, para mim tem que ter investigação se tiver algo de errado, mas foi uma coincidência, né, da vida, de que logo quando ele começou a sinalizar, né, pautar a anistia, começou novamente, né, requentar as investigações sobre o seu pai. Então a gente sabe que o jogo é extremamente pesado, mas eu acredito que, digamos assim, como diz um filósofo, tio Ben no Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acho que ninguém pode se colocar numa posição de grande responsabilidade e querer pouca responsabilidade. Você não pode querer ser o camisa 10 da seleção e quando tiver que bater o último pênalti na final da Copa do Mundo, você entrega a bola para o novato que está chegando ou tira a sua responsabilidade. Não. Isso é pior do que errar o pênalti, porque você nem chegou a tentar, você nem exerceu o que você foi colocado para poder fazer. Então, infelizmente, assim, eu confesso que a posição dele, a gente precisa tomar muito cuidado, é muito melindroso, porque pior do que as portas que você abre na política é as portas que você fecha. Porque geralmente a porta que você fecha é muito difícil de você reabrir. E a gente sabe que em um jogo, enfim, como se fosse um xadrez, você tem peças ali que se movimentam diferentes, que, enfim, tem importâncias diferentes ali no cenário, e você tem que ser, digamos, bastante estratégico. Não estou colocando aqui nenhum xadrez 4D como se eu estivesse falando aqui para não atacar o Hugo Mota ou para atacar o Hugo Mota e descer a linha nele. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que aquilo que eu sinto que eu devo fazer, eu faço. Do tanto que antes da eleição dele mesmo, eu deixei bem claro de que dois pontos, né? De primeiro que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten, mas estaria confiando na indicação do presidente Bolsonaro. E anteriormente a isso, eu critiquei firmemente o Hugo Mota por não pautar as pautas importantes do nosso país. Então, assim, eu quero deixar aqui bem claro: não fui eleito para poder lá bater o dedo ou para poder, assim, não me prejudicar, sendo que eu sei que eu estou numa guerra e esses caras, qualquer um que fala a verdade entra na mira deles. Então, eu acho que a posição dele agora para o Brasil é importantíssima. Se ele se colocou para isso, ele tem que, obviamente, aguentar o rojão nesse sentido. Eu marquei ambos no meu perfil. Se o vídeo agora tem 136 milhões de visualizações, 136 milhões de pessoas ou mais, né, que você pode ter uma tela com 5 pessoas vendo dentro de casa, viram eu cobrando o nome Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Então, inclusive marquei eles, o Davi Alcolumbre fechou os comentários, o Hugo Mota não, mas eu tô para ter uma conversa com o Hugo Mota, abre isso aqui porque não tem, enfim, não tem nenhum problema, conversei pessoalmente com ele essa semana, que teria uma conversa em particular com ele essa semana ou na próxima, no máximo, para tratar desses dois assuntos. E eu espero que ele faça, enfim, o que é certo. Eu jamais vou pro baixo nível, enfim, de atacá-lo no nível pessoal, ou atacá-lo, enfim, com adjetivos que não lhe cabem, mas a imagem da pessoa é construída por ela, né? E isso ficará na história do Brasil, né? Ou o presidente da Câmara que fez algo realmente importante para o nosso país, ou aquele que se acovardou perante pessoas que, enfim, foram presas inocentes e pessoas também que foram roubadas numa situação terrível. Eu acho que esse é o papel do Hugo Mota e da Nicolas, o Davi Alcolumbre fechou os comentários, o Hugo Mota não fechou, mas a equipe deles está trabalhando bastante, porque eles estão apagando comentários. Eu mesma já deixei alguns comentários lá com respeito, com educação, como você disse, sem ataques, mas cobrando, como cidadã brasileira, pagadora de impostos e pagadora do salário do Hugo Mota, deixei vários comentários lá com respeito. Todos foram apagados. Todos. Bom, É inacreditável, né?
Porque, assim, se esses caras ficassem na minha pele uma semana, então eles não aguentariam. Porque é pancada da mídia, né? Olha o Bolsonaro, né? Pancada da mídia, facada, né? Literalmente de pessoas. O cara dentro do hospital e manchetes dizendo que não, ele aguenta ser intimado, não tem problema. Ataques à família dele, ou seja, é inacreditável, né? Como pessoas que estão em altos cargos aqui no nosso país não aguentam pressão, né? Mas por quê? É tudo muito bem elaborado, né? O poder fica muito distante das pessoas. Quem dera se a República continuasse ali no Rio de Janeiro, eu acredito que a gente estaria mais ou menos ali o que viveu Ucrânia, né, e Polônia, jogando político corrupto, né, dentro de cesta de lixo. Eu acredito que o Brasil uma hora vai entrar em colapso, porque de fato ninguém mais aguenta o que está acontecendo. Basicamente a gente está assim, tá gastando todas as opções, sabe? Vamos no respeitoso, vamos pedir o Estado Democrático de Direito, a ampla defesa, e a gente só está recebendo prisão, processo, multa, perseguição. A minha linha, assim, do que eu penso, mas eu não tenho nem caneta, nem, enfim, nem experiência, nem nada para isso, mas o que eu tenho muito em mente é que a gente precisa buquelizar o Brasil, sabe? A minha ideia, de fato, é que a gente traga paz para o nosso país. E hoje o nosso país, por exemplo, não passa nada no Congresso para poder combater crime organizado, gente. Você tem, pelo contrário, os Estados Unidos sugerindo ao Brasil para, vamos colocar Comando Vermelho e PCC como terroristas, e o governo Lula fala, não, muito Não. obrigado. De jeito nenhum, pô. Terroristas é o pessoal do dia 8 que quebrou janela. Agora, quem tem o comando sobre o tráfico do nosso país, sobre mortes, sobre assassinatos e todo tipo de maldade, não. Esses aí não vão colocar como terroristas. Então, a gente Mas, precisa Nicolas, estabelecer paz. Nem o Hamas é terrorista para o PT. Sim, pô, o próprio Lula, eu duvido que ele chame os caras que estavam do lado dele, né, naquela foto icônica agora, que até o Estadão falou mal agora, que ele chame algum deles de terroristas. Não chama, pô, não chama. Era só Ah, autocrata da terrorista! Ásia, da Terrorista é o África. Lacombe, ó. Terrorista é o Lacombe, olha a cara dele de terrorista. Um Total. extremista, o Não, ultra pior que eu power da acabei, direita. acabei provocando terror. Eu estou olhando um superchat aqui muito generoso, aliás, do William André. Eu peço desculpa, fui falar do PLDO, dessa previsão de colapso das contas públicas para 2027, e ele mandou uma mensagem que me deixou muito preocupado. Ele falou o seguinte: fiz um transplante de rim em dezembro de 2023. Hoje recebo Isso está no PLDO, isso está. A Simone Tebet e o Fernando Haddad reconhecem que a gente caminha para isso. Aliás, eu fui, não faz tanto tempo assim, a minha coluna dominical, eu sempre transformo em vídeo, e ela normalmente tem em vídeo 5 minutos, a desta semana 7 minutos, mas eu fui reunir, deputado, apenas os escândalos, né, do governo deste ano, então de janeiro a abril, 4 meses. O vídeo teve 20 minutos. 20 minutos. Por exemplo, um que está aqui na pauta da gente, Ministério do Trabalho do Luiz Marinho, né, multiplicou por 5 as verbas para ONGs. E quem é a entidade, a organização mais beneficiada, é uma entidade ligada ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, do qual veio o Luiz Marinho. E, aliás, se a gente for lembrar do Carlos Lupe, quando ele era ministro do Trabalho, como o Luiz Marinho agora, lá na Dilma, ele foi demitido, ele teve que deixar o governo justamente por Pelo mesmo motivo. irregularidades em contratos Sim, do Ministério do Trabalho com ONGs. 2011. Sim. Então, assim, é uma situação inacreditável. A gente não sabe para onde correr e como combater tudo isso. Está todo mundo. Eu estou de olho Eu aqui fiz no chat. questão, Lacombe, eu fiz questão de desenhar, né, literalmente no vídeo, porque o brasileiro é assim, né? Então eu desenhei, deixei bem claro isso. Olha, você tem ali uma linha, né, de descontos indevidos, tanto o governo Temer, ali você tem uma parcela também no governo Bolsonaro, mas quando chega em 2022 adiante, há um aumento de praticamente 1,6 bilhão. Então, assim, o Alckmin acertou, né? O ladrão voltou à cena do crime. Só que ele não contava que seria com ele de vice, né? Ninguém contava, né? Mas isso aconteceu. Então, de fato, é inacreditável. Eles são experts em jogar o Brasil para baixo. Agora vejam vocês, eu vou trazer aqui, o Nicolas falou essa palavra, o Lacombe também falou essa palavra, e o Silvio e eu falamos durante a semana toda, porque é a capa da revista Oeste dessa semana, Colapso.
Não tem outra palavra para o Brasil. É colapso ali com L vermelhinho. Eu até jogo para o Silvio, porque ele sempre que cuida, né, de toda essa parte das capas da Revista Oeste. Essa é a palavra que resume o Brasil hoje. Colapso, a ponto da ministra que disse que jamais aceitaria o cargo do Lula, porque o Lula é envolvido com corrupção, a Tebet, ela dizendo que o Brasil está passando por um colapso porque o governo de 2027 não vai conseguir pagar as contas. Silvio. Não, eu acho que esse é o ponto. Essa é uma belíssima capa, aliás, né, Ana, do José Roberto Guzzo, que a Branca Nunes trabalhou muito em cima dessa capa, tem um combo de reportagens sobre isso. E a gente vem nessa linha, deputado, mostrando que o que você falava há pouco, que é se você olhar para. Vamos imaginar uma árvore cheia, uma árvore de Natal, cheia de. Aí você vai, Itaipu, Ministério da Cultura. Quando você colocou a mão e puxou INSS, a árvore caiu. Essa é a impressão que dá. E aí, quando esparramou, tinha muito mais coisas. Então, eu queria trazer um ponto aqui e insistir na questão da CPI. Por quê? Olha, vamos voltar um pouco à nossa memória. Em 2005, numa capa da Veja, tinha um sujeito chamado Maurício Marinho, com um maço de R$3.000 na mão, colocando embaixo do paletó, e ele era o chefe, um dos diretores dos Correios. Os Correios era uma cota do PTB, do Roberto Jefferson, dentro do governo Lula I. O que é que acontece? A investigação da polícia avança e descobre uma corrupção dentro dos Correios. O Roberto Jefferson, numa capa da revista do jornal Folha de São Paulo, 6/6 de 2005, 6 de junho de 2005, o governo Lula pagava mensalão e resolve abrir o bico e contar tudo o que acontecia ali. Essa é a gênese da CPI dos Correios. A CPI dos Correios, que gerou a ação penal 470, só julgada em 2012, mas talvez essa CPI, acho que o deputado caiu aqui, mas podemos voltar. Essa CPI, ela é a CPI mais importante que o Brasil já assistiu e já viu, porque é uma CPI que começa com um maço de R$3.000 de dinheiro surrupiado dos Correios, e ela vai para o coração do governo e descobre como é que o PT operava. É o laboratório da corrupção. Como é que o PT funcionava, até o dia que o Duda Mendonça irrompeu dentro do Congresso Nacional, era o 11 de agosto de 2005, quando ele entra e fala, olha, eu tenho R$10 milhões no exterior que eu recebi, e aí surge o Carequinha, o Marco Valesso, vai descobrir que eles não só, e aí voltando no ponto que o deputado Nicolas trouxe, eles não só voltaram à cena do crime, eles voltaram à cena do crime para reinstalar uma engrenagem de corrupção em Brasília. É disso que estamos falando. Não sei, Lacombe, se a gente já tem o deputado Nicolas de volta. Me disseram que sim, já voltou. Estou aqui. Ok, não sei se você acompanhou, deputado, tudo que eu estava dizendo, mas, enfim, é uma engrenagem corrupta que voltou. E acho que é isso que a Ana está querendo dizer. Isso colapsou o país. E aí volto no ponto dela. Isso colapsou. Eu não vou nem entrar na questão do judiciário, porque não precisa nesse momento. É claro que são sócios de um regime, sócios do poder, não tem a menor dúvida. Aliás, o Lula só está lá porque foi reabilitado politicamente pelo STF. Ele continua condenado por vários juízes de verdade em instâncias inferiores. Mas o fato é que a engrenagem corrupta voltou. E tem muita gente interessada nessa engrenagem. E por isso a CPI ela é algo fundamental, desde que seja de verdade. Né? Não adianta fazer uma CPI igual a do 8 de janeiro, teatral, colocar só o pessoal do Maranhão para defender o Flávio Dino lá. Não adianta. Deputado.
Não, você está correto, Silvio. Eu acredito que, assim como eu disse, o Lula tem um objetivo, né, latino-americano, que é sempre financiar ditaduras, né? Financiou a Venezuela durante muito tempo, financiou. Você tem ali a Bolívia também, enfim, Evo Morales. Você tem o Lula se estabelecendo como o cara do dinheiro, né? Então, por isso que foi necessária tanta corrupção aqui, né, no nosso país. Porque é inacreditável. Tem hora que eu passo por alguns locais assim, o pessoal fala: Nossa, Nicolas, com tantos milhões aqui a gente resolveria um problema de 40 anos da cidade. Eu falo: Quantos? Não, coisa de 10 milhões. Eu falo: Cara, 10 milhões de reais para Brasília é absolutamente nada. Você tem problemas estruturais no nosso país, como saneamento básico. Sabe, você tem milhões de pessoas no nosso país que não têm acesso à água potável e nem ao esgoto. E enquanto isso, você 30 tem milhões. E 30 100 milhões, né? milhões sem, e 100 100 milhões milhões sem saneamento básico. sem saneamento básico, né, no sentido de esgoto, né, e 30 milhões de fato que não tem água potável, ou seja, você percebe quando isso de fato não é uma crise, mas é um plano, é de que quando o STF custa mais do que a realeza britânica, de que o nosso judiciário custa 152 bilhões ao ano, né, eu não sei nem quanto que isso representa no PIB brasileiro, mas é algo considerável, ou seja, a gente precisa, de fato, fazer assim um cavalinho de pau assim no nosso país. E como eu digo sempre, e eu quero repetir isso para as pessoas, porque eu acho que quando chegar esse momento, e vai chegar esse momento, as pessoas precisam compreender o porquê que isso está acontecendo. Você vê, por exemplo, na Argentina, o Javier Milei assumindo o poder e ele dizendo o que iria acontecer. Ele faz um vídeo tirando ali ministérios, né, que eram ineficientes e burocráticos. Você fala que ele tinha ali medidas para poder cortar as despesas. E ele foi lá e fez isso, mandou um pacotão para o Congresso. O que a esquerda fez? Fez uma manifestação gigantesca lá, né, com milhões, 1 milhão ali, né, de pessoas. E muita gente pode parar e olhar e falar: Viu, não dá, não pode ser dessa forma, tem que ser aos poucos, senão daqui a pouco a Milei cai. Custamos a chegar lá, só que tá dando certo. Ou seja, para poder você curar um câncer, não tem jeito de você pegar um band-aid e colocar lá no câncer, não vai resolver. Tem que ser coisas difíceis, tem que ser quimioterapia, quimioterapia tem efeito colateral. O que eu quero dizer com esse efeito colateral? Tem que cortar na carne, tem que cortar despesas de todo mundo, tem que reduzir o salário do deputado, tem que reduzir o salário do senador, tem que reduzir o salário que seja também de juiz, tem que reduzir o salário de todo mundo. A máquina pública precisa deixar de ser um peso, ponto. Só que, concorda comigo que se o brasileiro não compreender um sentido de sacrifício, ele não vai fazer isso. Ele vai apoiar o do outro, mas ele não vai fazer quando chegar nele, quando chegar na classe dele, porque não, pô, peraí, tá, para aqueles tipos de classe ali pode acontecer, agora para mim isso não vai dar. Ou seja, a gente precisa ir criando, sabe, uma geração que entenda que para a gente alcançar um país diferente, e eu estava até, enfim, ontem à noite eu fui convidado para poder falar em um evento Chicago Thinkers, ali na Universidade de Chicago, que para mim é uma honra gigantesca, né? A universidade de economia que mais tem prêmios Nobel no mundo, né? Dali saiu Thomas Sowell, dali saiu Mises, dali saiu, enfim, Paulo Guedes, né? Que nos ajudou e muito aqui durante 4 anos. Tava ali com diversas pessoas num painel também com progressistas, enfim, pessoas ali que também eram conservadores, e você começa a perceber que os problemas são os mesmos, mas em proporções diferentes, né? Você tem ali os mesmos problemas com relação a pautas ideológicas e pautas de ativismo, você tem problemas econômicos, problemas educacionais, problemas estruturais, mas a maneira como é lidado a solução disso é uma maneira de sacrifício, do tipo, tá, nós vamos ter que então fazer um projeto então de 10 anos, e isso vai ter que cortar na pele então de essa e dessa pessoa. Sem a gente ter isso em mente, a gente não vai conseguir. E eu não quero assim alimentar nenhuma esperança, pessoal, em nenhum de vocês que está vendo aqui, brasileiro, que ama esse país, que também tá doido, assim como eu, para ver notícias não desanimadoras, mas notícias boas, de você, poxa, poder, sabe? Eu tava andando ali em Chicago e eu fico assim, meu Deus do céu,
parece um shopping a céu aberto, não tem um lixo no chão, sabe? Você vê assim prédios, sabe, bem edificados, com arquitetura bonita, sabe, pessoas fazendo o que todo mundo quer fazer. Ter uma vida de qualidade, cuidar da sua família, poder correr, cuidar da sua saúde, poder fazer um esporte, poder voltar para casa sem tomar um tiro de bala perdida, sabe? Colocar sua filha na escola e saber que ela está de fato estudando o que precisa ser estudado e não outras baboseiras. De você, quando buscar os seus direitos, você ter aquilo, você ter uma boa segurança pública. Por que a gente não faz, sabe, um mutirão para isso acontecer? É porque ao longo desse caminho, o mal começa a desanimar a gente. Ele não ganha pela força bruta. Ele ganha porque vai desanimando a gente. Então, assim, se eu puder pedir algo aqui, porque o meu tempo aqui lá, me peço escusas aí para todo mundo, mais do que estourou, mas assim, eu peço para que cada um de vocês, assim, não somente tirem um tempo para poder atacar o seu inimigo, mas tirem um tempo também para poder fortalecer os seus. Eu sempre, sabe, quero deixar isso aqui muito claro. O quanto, para mim, eu fico como se fosse a primeira entrevista aqui para vocês. É a primeira vez que o Lacombe me entrevistou, eu estava alguns quilos mais magro, tava sem 2 filhas e sem estar casado, então obrigado, Lacombe, você deu sorte aí na minha vida. Sabe, quando, enfim, encontrei também Ana Paula, Silvia, encontrei inclusive esses dias, né, lá em Mato Grosso também. Para mim é sempre uma honra estar falando aqui e eu mantenho meu coração, assim, na mesma humildade, no mesmo foco de sempre. A gente não pode desistir. E muito obrigado, sabe, pelo trabalho assim, que vocês fazem. Parabéns por não deixar isso esmoecer ao longo do caminho. Vocês poderiam, não tenho dúvidas, talvez estar em outros locais, talvez estar ganhando assim, digamos, um dinheiro absurdo lá fora, em outros canais, mas e aí? Né? O que de fato daria sentido, né, à sua vida? Chegar lá no final da sua vida e falar, ó filho, tomei tantos cocos na praia, viajei para tantos lugares. Tá, mas e aí? O que de fato você fez que dá sentido à sua vida, né? Então, se eu pudesse só deixar algo aqui por fim, agradecer cada um de vocês e que, poxa, Deus ajuda o nosso país, porque a gente está